Então, dando continuidade aos nossos assuntos, né? Já que já fizemos a correção da atividade da aula anterior, tudo foi feito, tudo certo, né? Vamos agora ver o seguinte. O próximo assunto vai estar na página 49. Vai ser extração da raiz quadrada por decomposição em fatores primos, coisa que vocês já sabem fazer, né? Que é só para a gente relembrar. Lembra que até, vamos relembrar aí, teve uma aula passada, quando a gente começou a falar em raízes, né? Lembra lá que a gente fatorou o número 1024? Estão lembrado disso? Pois é, então aqui como é raiz quadrada, a gente já sabe, nós vamos procurar sempre a raiz quadrada. No caso desse assunto, a gente não vai ter raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, essas situações não, né? Só vai ser única e exclusivamente raiz quadrada. Então a gente viu lá que a gente pode encontrar essa raiz por meio da fatoração, como a gente já tinha feito um dia desse, né? Por 2, que daria 512, por 2, que daria 256, por 2, que vai dar 128, por 2, que vai dar 64, aí por 2, que vai dar 32, né, metade, por 2, que vai dar 16, por 2, que vai ficar 8, por 2, 4, por 2, que vai ficar 2, e por 2, que vai finalizar aqui como 1, né? Então, vocês lembram lá que se a gente for contar, nós vamos ter esse 2 aqui na fatoração repetido 10 vezes, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, é, quando a gente pegar esse resultado e contar, né, nessa fatoração, e ver que os números que se repetiram, lembra que não é obrigado ser só 2, 2, 2, pode se repetir 2, 2, depois 2, 3, e aí vai, né? Pode se repetir números diferentes. Contando que essa quantidade de repetição forme um número par, esse número vai ter raiz, ok? A gente viu até uma forma bem simples de fazer, em vez de pegar aqui e sair dividindo esse 2, né, em, em grupos de 2 aqui dentro para tirar a raiz, para cortar, a gente, né, sai colocando aqui, né, 5, 2 elevado a 2. Eita, ele ficou parecido mais com o 3 do que com o 2, né? Vai subindo. Vai dar certo. Então aqui vocês sabem que ficou subindo, mas sem problema, né? Todos esses dois aqui, vocês sabem que cada 2 elevado a 2 sai de dentro da raiz, né? Esse 2 vai sair, esse também vai, esse também. Ou seja, todo expoente que está igual com o índice sai de dentro dessa raiz, né? Ou seja, esses expoentes aqui automaticamente são cancelados pelo índice. E aqui é só multiplicar, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Que a gente viu que para facilitar e não ter que fazer todo esse processo, o que a gente poderia fazer lá? Vamos ver. O que poderia ser feito? A gente pode separar esses números aqui já em pares. 2 aqui, né? Porque como é raiz quadrada, de acordo com o índice aqui, como o índice é 2, eu agrupo de acordo com o índice, né? Então, eu quero cada fator que se repetiu aqui, eu quero que ele forme pares. Se esses pares não formarem, é porque não tem raiz. Aí segue o mesmo processo. Como assim? Aquilo que a gente usou aqui dentro da raiz, é só daqui, você pega um 2,
daqui mais um com 2, né? Ou seja, de cada par que a gente juntou, a gente só vai pegar um número. E depois multiplica, né? Você vê que ficou ó, 1, 2, 3, 4, 5, 2 igual ficou aqui. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, né? É uma forma simples e fácil, né, de encontrar a raiz quadrada de um número usando a fatoração, contando que você não tenha problema com essa divisão, né? A gente tem que aquelas regrinhas, a gente sabe que tem alunos que aprenderam aquelas regras de divisão perfeitamente, né? Não se engancham, né? De forma nenhuma, não perdem tempo na hora de fazer. E também detalhe, esses fatores aqui, lembrem, vão ser sempre números primos, né? A gente vai os divisores aqui vão ser sempre um 2, um 3, um 5 ou um 7. A gente não vai achar um número que vai dividir por 9, porque a gente vai dividir antes por 3. E aí sucessivamente, né? Viu? Vem aqui alguns exemplos, ó. 81, né? 81 tem raiz quadrada. Por quê? Se a gente for fatorar o 81, né? A gente sabe que 8 mais 1, né? Seguindo a regra de divisão, dá 9. Então, 81 dá para dividir por 3. 8 por 3 dá 2. 2 vezes 3 são 6. Para 8, ó, faltou 2. Leva este 2 para 1, fica 21. 21 dividido para 3 dá 7. Quando você somar 2 mais 7, dá 9. Então, continua por 3. E 27 dividido por 3 dá justamente 9. E o divisor de 9, um deles é 3, né? Que vai sobrar 3. E 3, que vai restar 1. Então, aí, ó, por que que a raiz de 81 é 9? Aquela situação que a gente falou. Vamos pegar a divisão. Vamos juntar aqui em pares, né? Vamos pegar a fatoração, desculpem, né? Vamos pegar essa fatoração. Vamos dividir aqui os iguais em pares. Daqui a gente quer um 3. Daqui a gente quer um 3. E o 3 vezes 3 aqui vai dar justamente a raiz de 81, que é o 9. Ok? Então, todo número que tem raiz, ele vai formar pares assim, né? E a gente sempre vai ter pares. Lembra dos exemplos dos números terminados em questão dos zeros zeros? Ó, a gente sabe que 4 tem raiz. 40 não vai ter. 400 vai ter, né? Porque o 4 tem raiz e a quantidade de zeros aqui é um número par. 4.000 não vai ter, ó. Se a gente fosse fatorar o 4.000, daria por 2. Sobraria 2.000. Daria por 2. Sobraria 1.000. Daria por 2. Sobraria 500, né? Daria 500. De novo por 2. Queria ficar metade de 250. 250 continuaria por 2. Queria ficar metade de 125. Aí o 125, né? A gente já sabe que o 125, somando aqui 1 mais 2, são 3, 3 mais 5 são 8, então 125 só daria por 5, que restaria 25, que seria de novo por 5, sobraria 5, e 5 por 5 restaria 1, né? Então, se a gente for olhar aqui, ó, a gente não vai ter mais os números em pares bonitinho. 1, 2, um par, esse 2 já sobrou. Então, você está vendo aqui, ó, a quantidade de expoente aqui do número 2 já foi um número ímpar, ele está repetido 5 vezes, né? Então, como ele está repetindo 5 vezes, só por aqui já está mostrando que não tem raiz. E o outro termo que se repetiu foi o 5, a gente só consegue formar um par e sobrou 1. Ou seja, a gente tem um 5 repetido 3 vezes. Então, quando um desses expoentes aqui for ímpar, esse número não vai ter raiz quadrada. E você também tira aqui pela fatoração, que você vai ver como a gente está mexendo com raiz quadrada, como não vão formar pares. Vai sempre sobrar um número, ó. Sobrou o 2, sobrou o 5. Então, esse número não vai ter raiz. Ok? Então, vamos lá. Vamos continuar. Aqui abaixo tinha outro 600, que ele mostra para você que o 600 não tem raiz. Viu? Lá o 600. Aquela mesma situação que a gente fez com 4.000. Viu? Ah, professor, tem dois zeros. Tem, mas o 6 não tem raiz. Lembrem disso, né? A raiz do 6 não é exata. Tem, mas não é exata. Então, aqui, ó.
a gente teria 300. Por 2 a gente teria 150. Por 2, né, metade de 150 seria 75, viu? E aqui já iria por 3, que, né, 7 mais 5 são 12, então dá por 3, que ficaria 25. Aí agora o 25, ó, só dá por 5, que resta 5. Sobra 5, que resta 1. Então, ó, ficou um 2 elevado a 3, o 3 repetido a única vez, e um 5 elevado a 2. Então, o que que acontece? Como a gente teve aqui, ó, expoente ímpar, né? E um expoente ímpar, que foi aí o 2 elevado a 3 e o 3 elevado a 1, então esse número não é quadrado perfeito, ok? Ele não vai ter uma raiz exata, ok? Então vamos para a próxima página, né? Da 49, vamos para 50. Estou na página 50, só um segundo, continuo na 49, cara, 50, tá aqui. Na 50, né, só tem a demonstração dos quadrados perfeitos, né? O 1 ao quadrado, que é o próprio 1, 2 ao quadrado, que fica 4. Se vocês forem prestar atenção, todas as vezes que você colocar um número ao quadrado aqui, ó, ele aumenta, né, uma fila aqui e aqui. Então, 1 aumentou 3 números aqui, né, ó. Foi para 4, 2 ao quadrado. Quando a gente for para 3 ao quadrado, que vai ficar 9, então já vai ficar, ó, 3 bolas aqui, né, 3 bolinhas aqui, 3 aqui. 4 ao quadrado, como vai ficar 16, já vai ficar 4 filas, né, com 4. 4 aqui, 4 aqui. E aí sucessivamente, né? São aquelas situações que a gente já conhece em relação à raiz, ó. Está demonstrada no quadrado aqui embaixo. Raiz quadrada de 1 é 1. Do 4, raiz quadrada é 2. Do 9, raiz quadrada é 3. Do 16, raiz quadrada é 4. Por quê? Porque se esse número a gente colocar ao quadrado, né? 2 ao quadrado dá 4, 3 ao quadrado dá 9, 4 ao quadrado dá 16, e aí sucessivamente, né? Raiz de 25, 5, 36, 6, 49, 7, 64, 8, 81, 9, como a gente já viu, 100, 10, né? 100 raiz é 10. Aí daí pra frente pula, né? Vai lá pro. Pula não, aumenta, né? Vai pro 121, que é o 11. 144, que é o 12. O 169, que é o 13. 196, que é o 14, né? O 225, que é o 15. E aí vai crescendo, certo? Vem aqui algumas demonstrações, ó. O 36, né? Demonstrando por que que o 36 tem raiz. Vocês já viram lá, né? Já sabem que se a gente fatorar esse 36, vai dar 2, que vai restar 18, dá por 2, que fica 9, que dá por 3, que resta 3, 3, resta 1, né? Então a gente já viu, ó, ficou um 2 ao quadrado e um 3 ao quadrado. Como esse número se repetiu de forma par, né? A gente já sabe que ele tem raiz quadrada. Aí a gente pode fazer aquela regrinha lá, sem prezar o radical, né? Ou seja, desse 2 aqui, desse grupo de 2 você pega um 2, multiplica. Desse grupo de 3 você pega um 3 e 2 vezes 3, a gente vai ter 6 como a raiz quadrada do 36, né? Certo? É que justamente o 36 é esse 6 ao quadrado, como está colocado. E aí está feito, né? 144. Se a gente fatorar o 2, vai repetir 4 vezes. O 3 duas vezes. Os expoentes são pares, né? Então, 12 ao quadrado daria o 144. Os números terminados em zeros, vem aquela situação que a gente já conversou. Né? Esses aqui que terminam em zeros, como é que funciona? A gente observa se o número em si, né? Se que ele representa, o número ali representado antes do zero, se ele já é um número que tem raiz quadrada exata. Se tiver, a gente vai lá e confere a quantidade de zeros que tem para a gente poder estabelecer, calcular quem é a raiz, né? Sem muito problema. Ó, nós temos aqui 250 mil. Né? 250 mil, a gente consegue afirmar se ele é quadrado perfeito sem fazer a fatoração. Se a gente sabe que a raiz quadrada de 25 é 5, viu? Aí a gente faz aquele processo. Para cada.
Se a quantidade de zero for par, aqui no final, esse 250.000 tem raiz quadrada. Juntando esses zeros em pares, de cada grupo de zeros você tirar um e ficar só com um dos zeros, trazer para cá, ó, você descobre que a raiz quadrada dele é 500, igual está colocado aqui, né? Porque se a gente colocar 500 ao quadrado, seja 500 vezes 500, vai dar por 250.000, ok? Essa é uma forma de calcular os números terminados em zeros, né? Lembre, o 90 não tem raiz, mas se for o 900, já tem raiz, né? Porque a raiz quadrada de é 3. Para cada dois zeros a gente corta um, resta um. Então, a raiz quadrada do 900 é 30. É uma forma da gente achar a raiz sem usar a fatoração, né? Mas lembre, quando a questão pedir a fatoração, a gente vai ter que ir lá e fatorar. Eu colocar esse número aqui, em um determinado lugar, e fazer a decomposição dele, fazer a fatoração dele, né? Viu? Fatorar em fatores primos. Então, aqui, ó, daria por 2, ficaria 72, daria por 2, isso ficaria 36, daria por 2, 32 que eu coloquei, né? Eu falei 36 e coloquei 32. 36 por 2, 18. É isso. Continuando aqui, deixa eu apagar, para liberar aqui um pouco de espaço. Por 2, que ficaria 9. E aí agora o 9, né? A gente consegue fazer por 3, que vai restar 3. E por 3, que resta 1. Então aqui. Para fazer a raiz, a gente já sabe que tem. Por quê? Porque a gente já sabe que a quantidade de números iguais são pares. A gente tem 4, 2 e 2, 3. Que para fazer a raiz, a gente pode juntar aqui, né? Pegar um dor daqui, juntar em grupo em pares, pares iguais, de cada par pegar um número e depois multiplicar. Então, por que que a raiz quadrada de 144 é 12? Porque 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 3 são 12, né? E 12 ao quadrado vai dar o 144, certo? Então, aqui vem a fatoração, como a gente está falando, né? Como a gente estava descrevendo, vem as situações da fatoração. Está fatorado aí o número 484, já está feito aqui, né? Ó. 484, deu por 2, que ficou 242. 242 por 2 deu 121. Aí 121 é aquele número, né, que só vai dar pelo um fator que vá, tipo 49. 49 não só dá por 7, que sobra o próprio 7. Então, o 121 a gente só vai conseguir fazer ele por 11, que vai restar 11, e o 11 por 11, que resta 1. Então, a mesma situação, né? Ó. Daqui a gente pode pegar um 2, daqui nós vamos pegar um 11, viu? E 2 vezes 11, fazendo a multiplicação, a gente vai ter o 22, ok? Então, a raiz quadrada de 484 é o 22, como está colocado aqui embaixo, né? Ou seja, ó, viu? Ó? Em forma de raiz, né? O 2 repetido duas vezes, a gente vai cancelar esse expoente e esse. Então, 2 vezes 11, 22. Como está feito bem aqui a demonstração do cancelamento dentro da raiz. Mas lembra, a gente pode fazer da forma como eu falei, né? A forma mais prática. E também não é errada de se fazer, né? Depois de fatorado, você organizou, pegou um número, vezes, né? Organizou aqui, eu vou pegar o outro. E 2 vezes 11 a gente vai encontrar aqui o 22, que foi dado como resposta para a raiz quadrada do 484, certo? Lá na página 51, tem o final do assunto, né? Mais alguns exemplos. A 251. Lá o 400 fatorado, né? Que a gente já fez lá antes. Tem o 288 como exemplo aqui, ó, mostrando que ele não é um número inteiro, viu?
Por que que o 288 não é um número inteiro? Porque quando foi fatorado, e na hora de fazer a fatoração do 288, deixa eu colocar ele aqui mais assim um pouco. Tentar fazer ele aqui do lado. Ver se o espaço dá. Então aí o 288, mas dá que tem mais página. Pronto. O 288 daria por 2, que a metade seria 144. Aí, ó, por 2, que ficaria o 72. Por 2, que ficaria o 36. E o 36 por 2 ficaria o 18, igual a gente já dividiu ali do outro lado, né? Quando a gente estava fazendo. Aí o 18 por 2, que fica o 9. Então, o que que aconteceu? O 2, ó, repetiu uma, duas, três, quatro, 5 vezes. Então, a gente não vai conseguir formar os pares aqui para poder pegar de cada grupo um número, ó, porque vai acabar sobrando um 2, né? O 3, que o 9, né? O 3 vai dar um quadrado perfeito? Vai, porque ficou lá como fatorado o 9, né? Mas só a questão de eu ter repetido esses dois 3 aqui, não vai me dar um quadrado perfeito, porque justamente o 2 está repetido 5 vezes. Como o 2 está repetido 5 vezes, eu vou ter um expoente ímpar, então esse número não vai ser um número quadrado perfeito, ok? Aí o caso do 400, né, como a gente fez lá, eu posso localizar a raiz do 400 sem fatorar? Se for o caso só de calcular a raiz, posso. E só olhando eu já sei que ele é um quadrado perfeito, porque eu sei que a raiz de 4 é 2, aqui eu corto um zero, fica 20, né? Mas se precisando fazer a fatoração, você divide por 2, que vai sobrar 200, por 2, vai só restar 100, por 2, vai restar 50, por 2, vai restar 25, viu? Aí por 5, que vai restar 5, e o 5 por 5, que resta 1. Aí aqui, ó, quando a gente for olhar a quantidade de números que se repetem iguais são pares. A gente tem 4 número 2, onde a gente pode fazer isso, né? Vou pegar um 2 daqui, um outro 2 daqui, multiplicar, né? Lembra que de cada pares a gente pega um 2, pega um número, né? E daqui um 5. Aí lembra, multiplicando, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, raiz de 400. O 20 que a gente consegue fazer diretamente ali, né? Aqui seria pela fatoração, mas eu também consigo encontrar essa raiz do 400 fazendo isso, como eu consigo do 900, do 1600, né? Lembra que quando o número é terminado em zeros, é só a gente verificar se realmente o primeiro número existe uma raiz quadrada para ele e se a quantidade de zeros que vem depois dele se forma um número par ou não, certo? Então aqui o nosso vídeo de hoje ficou um pouco mais extenso em relação à explicação, viu? E nós vamos terminar essa videoaula deixando aqui, após a gente terminar a explicação, vocês já vão sabendo que vão ter que fazer a atividade aí que está na página 51, viu? Vocês vão fazer só essas questões que eu deixei estabelecidas aqui, ó. O primeiro, né, que é a questão 13, letra A, B, C e D. Na questão 14, tinham mais letras, mas vocês só vão fazer a letra A e a letra B, viu? E a questão 16. Então, vão ser essas três questões que vocês vão fazer no final da explicação do assunto, né? Viu? 13, 14 e 16. Depois que vocês assistirem a aula, colocarem as dúvidas, a gente explicar lá alguma dúvida que tenha ficado em relação ao assunto, que eu creio que, como ele já é conhecido, eu creio que não vai ficar nenhuma dúvida, certo? Mas se ficar, na hora lá pelo grupo, né? Na hora que a gente estiver ministrando a aula, vocês coloquem as dúvidas de vocês que a gente esclarece, ok? Então, até mais.